Eu e a minha esposa fomos abençoados materialmente. Meses depois arrumei um emprego para manter a minha família. Mas algo começou a acontecer em minha vida. Estava chegando cansado do meu trabalho. O meu corpo estava tão fatigado que eu não tinha tempo para orar a Deus. Chegava e caía na cama para dormir. Quando saía do trabalho passava na igreja cansado e quando chegava em casa caía na cama e dormia. A minha esposa começou a achar muito estranho eu não orar mais à noite. Eu era a coluna da oração em minha casa. A minha esposa orava sozinha nas madrugadas até que um anjo apareceu em nosso quarto. Ela estava acordada, enquanto eu dormia. O anjo disse: diga para o seu esposo para vigiar e orar. A guerra está travada e o seu descanso não é aqui. Não é tempo de adormecer. O seu novo ministério depende dele para trazer o avivamento. Quando tu dormir, irei revelar os mistérios divinos em sonho. Depois dessa visão a minha esposa ficou espantada, pois era a primeira vez que o anjo lhe apareceu. Veja o relato do seu sonho. Eu fui dormir e tive um sonho com o pai de Robert. Ele estava em uma guerra com vários homens. Esses homens pareciam com o exército de Roma. Eles tinham espadas, mas seus rostos eram de animais. Uns se pareciam com cavalos, outros com bodes e outros com rosto de cobras e crocodilos. Somente os seus corpos eram de homens, mas as suas cabeças eram de animais como de monstros. Eles lutavam contra outros guerreiros de espadas. Os guerreiros que combatiam esses homens eram comuns. Um desses homens era o meu sogro, que lutava com todas as suas forças. Ele estava todo ferido, mas não soltava a espada e o escudo de suas mãos, até que ele parou de lutar e disse: combati o bom combate, peregrino sou nessa terra, estrangeiro sou aqui, tenho que ir para a minha pátria, o meu rei me chama, lá é o meu lugar. Quando ele disse isso, tirou a sua capa das costas e jogou ao chão. Um rodamoinho de vento envolveu o meu sogro e levantou para o céu. Uma voz dizia do céu: quem vestirá essa capa? Quem assumirá a grande responsabilidade? O homem que vestir essa capa eu irei capacitar grandemente com uma poderosa unção, não do homem, mas direto de mim. Receberá a unção que brota da minha fonte. Eu tenho várias capas dessas para vestir os meus profetas. Todos aqueles que quiserem eu darei uma capa que revestirá eles do meu poder. Cada capa dessa será um ministério diferente do outro. Depois daquele sonho eu acordei, percebi que aqueles monstros que lutavam contra os guerreiros são os demônios, tramando uma guerra espiritual contra a igreja. E a capa que Kenzo jogou de suas costas, foi porque ele morreu e até agora ninguém havia assumido essa responsabilidade. E qualquer homem que pegar a capa de Kenzo terá a mesma responsabilidade e também a mesma unção dele. A unção que estava sobre ele não era dele, vinha de Deus. No sonho, quando ele jogou a capa, ela estava envolvida com um fogo que nunca se apagava, igual da sarça ardente. O fogo envolvia a capa e nunca o consumia. Eu sou Robert e fiquei surpreendido e envergonhado comigo mesmo depois que a minha esposa contou o sonho. Eu tinha ganhado uma casa e um carro. Estava muito acomodado. Às vezes bênçãos demais faz você relaxar e não orar mais por não estar passando por necessidade. Depois que a minha esposa contou esse sonho, quando foi à noite, senti um peso sobre o meu corpo, algo tentando sufocar a minha respiração. Eu clamei por Jesus em pensamento porque a minha boca estava lacrada. Quando foi no outro dia eu estava doente e cheio de dores. Não conseguia mexer o meu corpo e fui internado no hospital por alguns dias. Leslie, amigo do meu pai, tinha ido me visitar. Ele já não era mais um discípulo, aquele bebezinho espiritual que o meu pai cuidava e ajudava em sua caminhada. O meu pai orientou muito o irmão Leslie, que gostava de aprender e sempre estava ao lado dele. Ele era o mais fraco dos membros que seguiam o meu pai em suas missões. Mas agora havia se tornado um grande homem de Deus. Ele tinha muito problema em se afirmar na santa doutrina por ter o seu ligamento com o mundo. Depois que ele rompeu com o mundo de vez, o seu ministério cresceu. Já não era mais uma criança na fé. Agora ele é um homem maduro espiritualmente. O Leslie carnal morreu para nascer um novo homem espiritual. Todos diziam que ele só conseguia se afirmar por estar debaixo da sombra do meu pai. E quando Kenzo faleceu, todos diziam: o que será do irmão Leslie? A morte do meu pai ensinou Leslie a caminhar sozinho. Ele cresceu espiritualmente, homem cheio de graça e do poder de Deus. Veio me visitar e trouxe uma revelação tremenda de Deus.
Leslie disse: assim diz o Senhor, essas enfermidades que estão no seu corpo são dados malignos. O Senhor me mostrava um demônio jogando muitos dados de enfermidades na sua carne. Leslie colocou as suas mãos sobre a minha cabeça naquele hospital, e orou por mim. Todas as dores do meu corpo desapareceram. Os médicos tinham me dado muitos medicamentos injetáveis e as dores não diminuíam. Mas através da oração de Leslie as enfermidades foram embora. Depois ele foi embora e voltou para o seu país. Voltei para casa e à noite um demônio apareceu a mim com um chicote, e me deu uma chicotada que deixou um corte em minha costa. Ele estava com ódio de mim e disse para eu fechar a igreja que abrir. O demônio disse: só ficarão abertas as igrejas que pregam o meu evangelho. Eu não quero igrejas espirituais, e ai de você se insistir em pregar a verdade nesse território. Você não é o seu pai para resistir toda a pressão que vamos jogar em seus ombros. Não siga o caminho do seu pai querendo salvar o mundo. Se continuar insistindo em levar a santa palavra, a sua vida será um calvário. Aquele demônio desapareceu de minha vista. A minha esposa ficou assustada com a marca que ficou no meu corpo depois daquela chicotada. Eu dobrei os meus joelhos e orei a Deus. Eu disse ao Senhor: por que está permitindo que os demônios me atinjam? O Senhor disse: ore, saia da zona de conforto e lute igual ao seu pai quando estava na terra. Se não acordar, permitirei que os demônios lhe aflijam. Eles estão bombardeando a sua carne com os dardos malignos. Eles querem lhe matar, por ser uma ameaça aos seus planos. Eu lhe entreguei um ministério de guerra espiritual, não há como fugir. Se parar de orar, ficará enfermo, pois a guerra está declarada contra a sua vida. Irá vencer de joelho no chão e vigilância. Eu sou contigo. Agora tenho que tirar o seu espírito para revelar algumas coisas. A sua carne não suportará me ver por muito tempo e se consumirá. O que Jesus me disse é verdade. Eu não consegui olhar para ele. A sua glória me fazia olhar para o chão, e conversei com ele com a minha cabeça baixa. Eu vi quando meu corpo caiu ao chão. Meu espírito já estava ao lado de Jesus. O Senhor me mostrou uma igreja de 50 anos de fundação. No começo dessa igreja havia 95% de crentes salvos. Como eu sabia? Jesus me mostrava as vestes espirituais de cada um cristão. Elas eram brancas como a neve. 10 anos se passaram e o número dos salvos caiu para 90% de pessoas com vestes brancas. 20 anos depois da fundação dessa igreja, o número dos salvos caiu para 80%. 30 anos depois, os salvos são 65% e o restante já estão com as vestes manchadas. 40 anos depois, os salvos são 45%, menos da metade. Já começou a aumentar o número de pessoas com as vestes sujas. 50 anos depois, nos dias de hoje, apenas 20% dos membros conservaram as suas vestes limpas, a maioria da igreja estava com a sua veste imunda. Há 50 anos, 95% dos membros tinham seus nomes escritos no livro da vida, agora apenas 20%. O joio continua aumentando espantosamente enquanto o trigo está diminuindo. Jesus disse: a modernidade, a vaidade e a tecnologia têm contribuído muito para a queda da fé de muitos. Tudo isso tem sido um grande problema para a verdadeira conversão da igreja. Jesus olhou para aquele tempo. Eu vi lágrimas caindo dos seus olhos. Ele sentia uma dor muito forte e lamentado a situação dessa igreja. Ele disse: voltem às veredas antigas, quando me amavam de verdade e obedeciam a minha palavra. Que saudades, igreja minha, quando vocês sentiam prazer de orar e estar em minha presença. Lembro-me quando o fogo ardia em seus corações ao me louvar e adorar. Que lindo tempo quando havia temor em seus corações, odiavam o pecado, e faziam o diabo tremer diante de vocês. Os demônios corriam quando clamavam a mim e de suas bocas saíam fogo que assustavam as legiões. A minha noiva se prostrava somente a mim, hoje se prostra ao demônio e às coisas desse mundo. Não me louvam de coração e a sua adoração são uma farsa diante da minha face. Já não recebo os seus louvores que saem de suas bocas, e os seus corações estão longe de mim. A sua pregação já não tem mais poder, nem efeitos para converter uma alma. As suas pregações são da carne, ensaiadas. Eles gravam um roteiro de texto da Bíblia para falar, já não dão lugar para o meu Espírito Santo usar. Eles já não são mais sinceros como antes e verdadeiros. Muitos brincar com a minha palavra vivendo uma vida bipolar, sendo crente e ao mesmo tempo ímpio.
Olha para suas congregações, todas são divididas pelos homens como uma instituição qualquer. Eu já não sou o senhor dessas igrejas, não sou mais a cabeça do corpo. Eles pensam que me enganam, eles estão enganando as próprias. Pensa-se que vão salvar as suas almas pelo tempo que congregam ou pelo cargo que ocupam, estão iludidos. Eu disse: Senhor, deve amar muito essa igreja por chorar por ela. Jesus disse: meu filho, eu estou chorando por todas as igrejas dos 4 cantos do mundo que estão nessa mesma maneira que tu vês. Eles precisam voltar ao primeiro amor, e deixar de serem egoístas. Eles não amam as minhas ovelhas. Todos os dinheiros arrecadados dos pastores estão servindo para construir templos de pedra. As ofertas eram para ser usadas para suprir a necessidade do meu povo, não para construir casa de oração que será destruída nos finais dos tempos. Quantos servos meus estão passando fome e necessidade? Eu ensinei a amar o próximo quando estive na terra. Essa igreja está muito longe da igreja primitiva. Se eles não mudarem as suas vidas, deixar os seus egoísmos e nascerem de novo, a espada da minha justiça irá descer na casa de oração, irei limpar toda a sujeira, tirarei o joio e lançarei no fogo. Satanás tem pedido muitas almas para mim. Satanás pensa que todas as almas são dele. Eu digo que não são todas, porque conheço o futuro e sei que alguns voltarão para mim e adorarão em espírito e verdade. Enquanto outros nunca se renderão a mim apacentando eles mesmos, esses entregarei para Satanás. E alguns rebeldes do que brincam comigo, provarei eles no fogo, irei permitir que passem por tribulação para que se lembrem de mim e retornem aos meus caminhos. Eu olhei para a igreja de 50 anos de fundação, percebi que no passado eles profetizaram e ainda hoje fazem apesar do pecado ter entrado. Eu disse: Senhor, eles continuam exercendo seus dons de profecias, apesar de suas fraquezas. Jesus disse: antigamente, quando eles me obedeciam, meu espírito tinha prazer em usar os seus lábios. Hoje existe 2 tipos de profecias que estão nessa igreja. As profecias inchadas de suas carnes, tudo isso provém do coração da pessoa que profetizam e não passa de um desejo. Eles profetizam com fé, querendo que os seus desejos se realizem, acreditando que sua palavra tem poder. Mas o meu querer não é o querer deles. Quando eu uso os meus para profetizarem, eu velo pelas minhas palavras para se cumprirem. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A outra profecia que também está operando nessa igreja é dos espíritos enganadores. Aqueles grupos de cristãos que já foram possuídos e pensam que é o meu Espírito Santo usando eles, essa chama que eles sentem arder não é o meu espírito. Primeiro eles têm que analisar as suas vidas para depois julgarem quais são os espíritos que lhe usam. Se eles olhassem para os seus pecados, saberiam quem lhe usam e expulsariam esses demônios que o enganam e voltarão para mim. Jesus disse: meu servo, apacenta o meu povo se tu me amas, foi por isso que lhe escolhi. Prepare o meu povo para encontrar comigo naquele grande dia, prepare a minha noiva. Eu tenho levantado homens colunas espirituais nos 4 cantos do mundo que estão nesse momento sofrendo por amor à minha obra. Quando seu pai partiu dessa terra, eu levantei mais 12 homens para continuar a sua obra de missão pelo mundo. E uma dessas colunas levantei para substituí-lo à missão do seu pai. Sempre escolha os humildes e desprezados pelo mundo para confundir os sábios e os teólogos. Estou lhe preparando para ser uma coluna espiritual usado pelo meu Espírito Santo. Ainda é jovem, está começando a ter intimidade comigo agora, e não conhece o mundo espiritual. Irei lhe ensinar a entrar no mundo espiritual para destruir as fortalezas do diabo. O meu espírito vai lhe transformar em um soldado do céu. Meu servo, tu precisa ter 7 qualidades espirituais para se tornar um grande guerreiro. Tenha amor a mim e às ovelhas. Seja perseverante em meus caminhos. Seja resistente ao mal. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Seja humilde, porque não serás tu, será o meu Espírito Santo que vai operar através de ti. Seja obediente à minha ordem, onde eu lhe mandar irá, sempre caminhando na sã doutrina e vivendo a verdade. Seja vigilante, porque o inimigo rodeará sua volta. Viva uma vida de oração para receber forças, virtude e revestimento do céu. Jesus disse: não se acovardem em dizer a verdade. Mesmo que muitos não suportem, não se cale por causa da pressão de muitos pastores que falar mal de ti e lhe chamar de mentiroso. Eu tratarei com aqueles que lhe afrontares. Agora volte para o seu corpo. O meu espírito voltou para o corpo. As 7 palavras-chave que farão diferença no meu ministério: e ser humilde, perseverar,
obedecer, orar, vigiar e ser resistente. É isso que vou ensinar à igreja.